Um já estava na glória e o outro já estava no Hades. As pessoas já estão em tormento, amados, ou já estão no descanso da glória. Agora, o que eles viveram nessa vida é que ditou para o lado que eles foram. Mas uma coisa é fato. Cristo ressuscita eles dentre os mortos, e aí nós todos seremos transformados. O que está morto e o que está vivo. Se a morte foi vencida, e por Cristo Jesus numa cruz, e é o versículo 25, né? Mas Deus nos dá a vitória em Cristo Jesus. Se Cristo Jesus nos deu a vitória, e a vitória sobre a morte, logo aqueles que foram ressuscitados já não estão mais na morte. Não só física, mas também principalmente espiritual. Então não é uma forma de as pessoas aí andando aí mortas-vivas, né? Para vencer a morte, e entendam isso, a causa do pecado vai sempre gerar a morte. É o que dá força, né? O que dá força ao pecado é a lei, e a lei por consequência que foi o próprio Deus que instaurou. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então foi feita uma lei. E uma lei universal sobre todo ser humano que estava lá, Adão, e o último que pisará sobre essa terra. Falamos isso pela manhã. Então, independente de qual situação do tempo em que você esteve, você estava debaixo dessa lei. A lei a qual Adão transgrediu e o pecado entrou nele. E entrou em Eva. E ambos, para todos os seus filhos, o qual eu sou filho de Adão, você é filho de Adão, e todos nós, descendentes dele, estamos no pecado. E aí vem Cristo triunfar sobre o pecado. É aí que vem a questão, mas por que Cristo atraiu o pecado no seu corpo? Amados, é a forma mais simples de se explicar a necessidade da morte no corpo de Cristo. Se o pecado vai me arrastar para a morte como condição eterna e permanente, eu preciso daquele que me livre da morte. E aí vem Cristo triunfar sobre a morte, carregando o poder dela, que é o pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o pagamento do pecado sempre será com a morte. Sempre será com aquilo que nos separa. Morte significa separação. Então, a morte por nos separar de Deus, ou o pecado nos separar de Deus, é uma condição eterna. Quando você morre nele. Por isso que aqueles que recebem o dano da segunda morte, como lá no capítulo 21 de Apocalipse, Cristo vai falar. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A morte e o inferno lançados no lago de fogo. Ou o pecado, que lá agora já não tem mais valor nenhum do pecado, né? Porque ele consumiu da morte. Agora a morte, que foi o produto do pecado e todos que estão nela, foi lançado no lago de fogo.